Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Prof. Luísa e juntos hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para o nosso conteúdo do nono ano. A gente vai falar sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, especificamente sobre o fim da colonização da África e da Ásia. O tema da nossa aula de hoje é a África antes e depois da colonização. A gente vai entender o que estava acontecendo na África nesse período aí antes da colonização, o século XIX, e o que muda lá no século XX para com que todas essas independências começam a acontecer. Diversos novos países vão surgir no mapa mundi, diversas novas nações vão surgir. E é na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que esses processos ganham impulso. Os continentes que a gente está falando, África e Ásia, sofreram por décadas com o imperialismo dos países europeus e dos Estados Unidos, que deixaram para trás um legado de dificuldades socioeconômicas presentes até os dias atuais. Não é à toa que a grande maioria das notícias que a gente vê em relação à África estão relatando fomes severas, doenças, guerras civis. Então aí tem uma crise não só social, econômica, como política, que é uma consequência desse período em que a África esteve submetida às vontades dos países ocidentais. Antes de compreender essas independências, é muito importante a gente entender o que é a África e a sua história. A África, vamos lembrar, é o berço da humanidade, território de diversos impérios e complexas culturas, como o Egito Antigo, conhecido pelos seus faraós e múmias e pirâmides, mas diversas outras nações e culturas e impérios que floresceram nesse continente. Infelizmente, há um desprezo muito grande por parte da nossa sociedade pela história da África antes da sua colonização. Antes do século XIX, os europeus mal conheciam esse continente, apenas uma parte do litoral que foi explorada principalmente por Portugal, durante lá a primeira leva da colonização que acarreta o surgimento do nosso país, inclusive o Brasil. Nessa época, a África, durante muitos séculos, vai ser vista apenas como um porto, um lugar de onde vinha a mão de obra escrava. Os africanos eram vistos apenas como esses trabalhadores perfeitos para o trabalho forçado, o trabalho sem salário. A África, comumente, assim, foi tratada como um continente inferior. E é até hoje muito comum a gente ouvir se referir a esse continente como se fosse um país, e não um continente, e não um território cheio de culturas e economias e costumes bastante diversos. É muito importante a gente ter em mente que a África não é homogênea. Milhares de culturas, idiomas, religiões, alimentos, bebidas, sistemas políticos, econômicos e etnias estão presentes e interagem nesse território. Infelizmente, até hoje, ainda temos muito o que investigar e conhecer sobre a cultura dessas pessoas. É aí na África que a gente tem uma cultura diversa, diversos impérios povoados, praticantes de intenso comércio, desde a história antiga até os tempos da colonização, quando foram submetidos às vontades comerciais e econômicas, às vontades capitalistas dos países europeus que passavam por um processo de industrialização. É nesse contexto que é muito importante que a gente fale sobre a Conferência de Berlim.
realizada entre os países europeus em 1885, tinha como objetivo resolver os conflitos entre os países europeus causados pela disputa de territórios para a exploração econômica. O contexto aí é o surgimento do capitalismo e das atividades industriais, a necessidade dos países europeus de crescer o seu mercado consumidor e colocar as pessoas para trabalhar de uma forma com que os europeus, principalmente liderados pela Inglaterra, conseguissem aí cada vez maiores níveis de lucratividade com a venda e a produção de novos produtos. A Conferência de Berlim marcou uma verdadeira partilha do continente africano entre os países europeus. As regras são estabelecidas somente por esses países que não fazem parte da dinâmica do território africano. Os europeus, eles viam os negros como um povo bárbaro, inferior. Assim, os países tentam criar monopólios comerciais baseados na sua superioridade militar. A colonização do continente africano não respeitou as culturas e etnias da região, incluindo suas próprias divisões territoriais e costumes. Esse continente foi repartido de acordo com os interesses econômicos dos países europeus, de pessoas estrangeiras que a partir de então vão passar a interferir diretamente na vida e nos costumes da população desse território. Esse processo ficou conhecido como neocolonialismo, um novo tipo de colonização, uma segunda onda de colonização bastante diferente daquela que colonizou, que fez surgir o Brasil. Nessa nova onda de colonização, no neocolonialismo, a gente tem os interesses industriais dos países europeus em primeiro lugar, o crescimento do capitalismo e da produção em massa, da globalização. É nesse processo que é construída uma forte desigualdade social entre os países europeus e os países do resto do mundo. Então, a África, a Ásia e a América, exceto os Estados Unidos, e nessa história aí, incluindo o Brasil, vai ser marcada agora por uma intensa exploração econômica e social. É nesse contexto em que a Segunda Guerra Mundial vai começar. E a Segunda Guerra Mundial foi muito importante para contestar o poderio desses grandes impérios. Nas próximas aulas, a gente vai poder falar com calma sobre como que esses países vão liderar uma verdadeira transformação na ordem mundial, que agora, vamos lembrar, está polarizada entre o capitalismo americano dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. É sobre esse conflito, sobre essa nova ordem marcada por essa polarização econômica e política que a gente tá falando e vai continuar entendendo nas nossas próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham entendido a importância da gente ver a África com novos olhos. E assim a gente adentra esse novo conteúdo chamado Guerra Fria. Então, cenas dos próximos capítulos. Fiquem atentos às nossas aulas. E até logo, gente!